Não há problema em não ter uma programação definida. Esse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, é novo para todo mundo, para as crianças, para nós, para as escolas. E a gente precisa manter a graça, a gente precisa manter o bom humor em prol dos nossos filhos, mas principalmente para o nosso bem. A gente foi empurrado para essa situação onde a família inteira está dentro de casa, indefinidamente, e a gente não planejou nada disso. E só isso já é bastante difícil. Agora, precisar trabalhar em casa, dar conta do seu trabalho, supervisionar os trabalhos das crianças e ainda cuidar das crianças menores, aí sim fica bem difícil, né? Muitos pais vêm me procurar me perguntando como devem organizar os trabalhos escolares das crianças. Olha só, a verdade é que os horários variam de família para família e a ordem que o trabalho é realizado é menos importante que o ambiente que a gente proporciona para as crianças e o método que a gente implementa isso. O horário da aula, da atividade, vai ser aquele horário que a criança melhor fica envolvida e isso depende da personalidade, das necessidades únicas de cada criança. Para resumir então, você vai ter mais sucesso quando trabalhar junto com as crianças e implementar esse cronograma que funcione para cada uma delas. Claro que talvez você tenha uma criança mais velha que já sabe lidar bem com os horários, tem essa habilidade de gerenciar o tempo, então obviamente a gente não precisa nem se preocupar com ela, deixa ela se organizar sozinha. Agora, para as crianças mais jovens ou aquelas que precisam de mais motivação, eu vou dar algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, planeje as atividades em períodos curtos de tempo. Quanto menor a criança, menor o tempo. Segundo lugar, se todo mundo gosta de dormir até tarde e ficar de pijamas o dia inteiro, aproveita essa situação que a gente está vivendo e deixa as crianças desse jeito. Terceiro, você pode variar o local onde as atividades são feitas. É uma boa ideia levar as atividades para o ar livre se você puder. Isso evita o tédio. E além disso, o fato de ter que ficar em casa não impede a gente de dar uma volta na quadra, fazer caminhadas na natureza, né? E também visite praças que estão vazias. De repente não usa o playground, mas tá lá no meio, pegando ar fresco, tomando sol. Só de mudar o ambiente, isso já traz um alívio nesse momento de isolamento. Quarto, inclua atividades físicas entre as atividades. Aqui em casa está funcionando muito bem, entre uma e outra atividade, fazer alongamentos. Quinto, é legal observar que tem algumas crianças que preferem o silêncio para fazer suas atividades, já outras preferem ouvir música. Então, para essas que gostam de ouvir música, de repente os fones de ouvido é uma boa ideia. Não podemos esquecer de aproveitar o grande número de recursos que a gente tem na internet hoje em dia. Transmissões ao vivo, canais de YouTube, pesquisas virtuais que a gente pode fazer com as crianças e também os sites que estão disponíveis justamente nesse período de quarentena. Muitas empresas estão oferecendo seus recursos gratuitamente durante esse período. Aproveite isso! Agora, muito importante de lembrar, não há problema se as coisas escaparem do nosso controle ou que você esteja angustiado porque as crianças estão passando muito tempo na frente das telas. Cada pessoa vai se ajustar a esse novo normal em um ritmo diferente e manter as expectativas realistas ajuda muito a evitar sentimento de frustração e sentimento de fracasso. Então, resumindo, a dica 1, veja qual cronograma é melhor para sua família e para cada criança e não se cobre tanto. Muito bem, passada a dica número 1, vamos para a dica número 2. Dê às crianças algum tipo de controle para aliviar o estresse. Eu estou observando que tem muitos pais que, como estão assumindo essa função de professor com unhas e garras, acabam fazendo um cronograma muito extensivo e isso acaba trazendo mais resistência, mais frustração dentro de casa. Por quê? Porque o cronograma está muito rígido e isso é um estresse desnecessário. A verdade é que quando a gente tenta imitar o ambiente escolar na nossa casa, as crianças ficam muito mais resistentes ao aprendizado. Então, uma boa alternativa é escrever os objetivos do dia e deixe que a criança escolha a ordem que ela quer fazer.
Essa dica ajuda muito, vale ouro também para aquelas crianças mais resistentes e relutantes. Aqui em casa está funcionando muito bem. Quadro branco, todos os objetivos do dia e vai fazendo na ordem que quiser, tá tudo certo. A dica número 3, escolhi chamar de a solução simples de 3 horas. Eu tô sugerindo aqui 3 horas, mas talvez na sua casa precise mais ou precise menos. É o tempo que você estabelece para que a criança faça suas atividades escolares. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar quanto tempo é um bom tempo para cada um dos filhos. E depois veja qual é o horário que funciona melhor para cada criança ter o seu melhor aproveitamento. Talvez seja de manhã, porque a criança gosta de acordar cedo, talvez seja de tarde. Alguns adolescentes preferem fazer de noite, tá tudo certo. Se você precisar dividir essas horas ao longo do dia, também pode ser uma hora aqui, outra hora ali. É assim que tá funcionando aqui em casa. E talvez fosse melhor se fosse todos os dias no mesmo horário, mas também se não for possível, tá tudo certo. É importante definir o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer nesse horário. Seu objetivo é que essas 3 horas sejam dedicados ao aprendizado de alguma forma, nos dias que você considera que sejam dias letivos, então talvez final de semana não precise. Uma vez que você já definiu qual é o tempo, o que é permitido e o que não é, chama todo mundo para conversar, faz uma reunião e explique como é que vai funcionar. Essas horas podem ter objetivos diferentes uma da outra. Para ficar mais claro, por exemplo, para hora 1 pode ser para qualquer aspecto acadêmico, matemática, línguas, dependendo da idade do seu filho, química, física. Na hora 2 pode ser destinada para qualquer tipo de leitura, leitura em voz alta, leitura individual, até livros em áudio é legal. Na hora 3 pode ser para jogos, para documentários, para aprendizados online. Você precisa ver como essas horas fica no estilo de cada criança e vai funcionar melhor para cada uma delas. Além disso, não necessariamente essa hora precisa ocupar essa hora inteira. Às vezes tem crianças pequenas que não precisam mais de 30 minutos para fazer as atividades acadêmicas. Já os adolescentes com certeza vão precisar mais de 1 hora para dar conta do recado. Então ajuste conforme o necessário. Para essa dica funcionar, a sua flexibilidade é mega importante. Muito bem, imagino que você já esteja se identificando e já está tendo as suas próprias ideias para colocar em prática na sua família. Esse é o meu maior desejo. Vamos continuar então com a dica número 4. Aprenda sobre seu filho. Com a situação que a gente está vivendo, a gente está tendo uma grande oportunidade de conhecer melhor as nossas crianças e ajudar elas a pensarem por elas mesmas. E para te ajudar a fazer isso, eu separei 4 perguntas que você pode fazer todos os dias para elas, ok? Vamos lá então. O que eu aprendi hoje que me ajudou e que irá me ajudar no futuro? Qual foi o maior desafio que enfrentei hoje e de que maneira esse desafio me ajudou? Onde eu demonstrei uma excelente atitude hoje e pelo o que eu estou mais agradecido no dia de hoje. Cada uma dessas perguntas está estruturada para fazer o seu filho refletir. Se ele puder fazer isso de uma forma verdadeira, ele vai estar desenvolvendo a habilidade de pensar e isso vai ser muito útil para a vida dele. E quando você escutar as respostas dele, que ele de repente pode preferir escrever ou te falar, você tem a grande oportunidade de conversar com ele, mas por favor, sem julgamento, tá? Conhecer ele mais profundamente é o objetivo. Isso realmente vai aumentar a capacidade mental dele. Ó, combinado, hein? Sem julgar e depois me conta como tá sendo esse hábito na sua casa e me escreve. E ainda nesse tópico de conhecer melhor os seus filhos, eu desafio você a descobrir qual é o estilo de aprendizado de cada filho seu. Por mais maravilhosa que as escolas sejam, também a gente precisa aceitar que o estilo de ensino pode não ser adequado para as crianças, para todas as crianças, para o seu filho. E isso pode mudar de matéria para matéria ou de professor para professor. Vamos ser realistas então e ver se a gente consegue entender que não é prático para as escolas criar formas, estilos diferentes para cada criança. Mas você pode.
Existem tantos estilos diferentes de aprendizado como existem número de crianças e toda criança quer aprender, mas também possui uma grande capacidade de aprender quando ela se interessa por alguma coisa, então aproveite isso. Agora eu quero fazer você refletir mais um pouco. Lá vai uma pergunta para você. Uma vez que você tem claro qual é o resultado da aprendizado que você quer para o seu filho, por que não convidar ele para pensar juntos em maneiras de chegar até lá? Por exemplo, se o resultado é aprender a tabela de multiplicação, como ele gostaria de fazer isso? Talvez cantando, talvez ele se interesse em fazer uma curta-metragem, um videoclipe sobre a tabela de multiplicação, ou talvez ele queira montar uma escola com os ursinhos de pelúcia para ensinar esses bichinhos sobre a tabela. Se ele precisa aprender sobre a pontuação, também poderia ser usado objetos do jardim, ou fazer uma música, ou fazer um desenho explicando. Agora presta atenção aqui, as diferentes maneiras pelas quais as crianças aprendem são limitadas apenas por nós, pela nossa imaginação. E estar vivendo na quarentena é uma excelente oportunidade para permitir que o seu filho descubra o que funciona para ele. Muito bem, tenho mais 3 dicas para você. Dica número 5. Concentre-se no que é importante. Sentimentos, família, diversão. Com essa dica, eu quero que você pense um pouco e quero te pedir para você focar no que realmente é importante. Não é apenas o acadêmico, né? A verdade é que você não está acostumado a ter a escola dentro de casa, assim como eu também não. E de repente a gente foi forçado a adotar um currículo acadêmico que não se encaixa nos nossos horários e é muito difícil de gerenciar isso, pois além da gente não ter esse domínio, a gente ainda precisa dar conta de tudo que está acontecendo na nossa vida, que já é de praxe. Bom, mas qual é a solução para isso? A solução é focar nos relacionamentos. Dê muito abraço nos seus filhos, dê muito amor, leia junto, faça caminhadas juntos, nem que seja em volta da quadra. Durante esse período de crise, pense nas necessidades do seu filho. Cada criança tem um grande número de necessidades diferentes, além da educação. Ela tem necessidade física, além de comer e de se sentir seguros. Ela precisa correr, ela precisa brincar, ela precisa mexer os seus músculos em crescimento. As crianças têm necessidades espirituais, elas estão tentando entender esse mundo que muda o tempo inteiro. Converse sobre coisas profundas com as suas crianças. Elas têm necessidades espirituais, assim como emocionais. Elas precisam entender essa sobrecarga de informação, de notícias assustadoras que elas escutam. Então é legal limitar o acesso às redes sociais ou desligar a televisão quando as crianças estão por perto. Elas também têm necessidade intelectual e ocupacional à medida que elas vão crescendo. Então é legal convidar eles para fazer umas atividades mais adultas, para irem desenvolvendo essa habilidade. Tem necessidade de socialização também, e é assim que a gente aprende a morar junto, a conviver junto, ter essa harmonia. Então a gente precisa estar ensinando o tempo inteiro nossas crianças, e a gente não pode esquecer dos nossos valores, o que é importante para você. E dentro disso que está família, diversão, emoção, além da alfabetização, da matemática. A gente precisa incentivar todos os dias as crianças a terem um amor pela leitura. Aqui em casa eu acabo comprando alguns livros mais de literatura, um pouquinho mais desafiador, para ler com meu filho. Então eu leio em voz alta com ele, porque senão ele vai ficar estacionado no Diário de um Banana, eu acho que é, não tenho certeza, acho que sim. Incentive a escrita também, né? Nesse período de crise é legal a gente poder incentivar eles a fazer um diário ou escrever um blog. Isso vai ajudar a preservar a memória deles desse momento que eles estão vivendo também, e aproveita e melhora a habilidade da escrita. Além disso, a habilidade de matemática a gente pode fazer cozinhando, fazendo um bolo, medindo os ingredientes. É uma ótima maneira de tornar a matemática divertida.
Resumindo, permita que a criança aprenda de uma maneira prática e, se puder ser na sua companhia, melhor ainda. E ainda nessa dica, quero falar para você sobre motivação. Motivar as crianças é um desafio enorme para nós pais, principalmente eu acho que para pais que têm as crianças em idade escolar. Para lidar com a motivação, primeiro é legal a gente pensar qual é a causa da desmotivação. É preguiça? É um problema de saúde? É o uso excessivo de tecnologia ou é problemas hormonais? O seu filho está passando por um problema psicológico, talvez esteja mais deprimido, talvez esteja sofrendo bullying ou uso de drogas. E em segundo lugar, talvez seja interessante a gente ver que é difícil a gente ensinar para os nossos filhos com o material da escola. Geralmente é incompatível com o nosso estilo. Algumas crianças aprendem melhor através de histórias, de atividades práticas. Para motivar uma criança, o primeiro passo é aumentar a diversão e evitar livros didáticos ou técnicos de aprendizado de sala de aula, pelo menos nesse primeiro momento. Ensinar matemática jogando jogos de tabuleiro, por exemplo, é uma maneira de trazer diversão para o aprendizado. E em seguida, avalie a sua expectativa real. Ouvi de muitos pais que estão preocupados que a escola forneça o suficiente para as crianças aprenderem. E, na verdade, em 4 horas de aula, será que são 4 horas de aula de horário intensivo? Eu realmente acredito que em 1 hora de aula as crianças devem ter aprendizado intensivo, deve ser 20 minutos. Então a gente tem que avaliar também qual é a nossa expectativa, qual é o que a gente está pensando sobre isso, porque daqui a pouco está sendo também, a gente está querendo fazer muita coisa que na verdade não é o que eles estão tendo na escola também. Aprender juntos de uma forma criativa, de um jeito unido, na prática, com certeza é muito melhor. Agora não esqueça de achar o seu equilíbrio também. Nós pais precisamos nos manter equilibrados, achar coisas que sejam úteis, legais para nós também, criar essa conexão com as nossas crianças, e isso vai fazer muito bom, porque a gente vai poder apoiar um ao outro. Ok, e a dica número 6 é conexão acima de tudo. Dando continuidade à dica anterior, ouso a dar um conselho para você, mãe e pai, que foi jogado nesse estranho mundo que a gente está vivendo. E o meu conselho é: relaxe. Você precisa lembrar que, assim como você foi arremessado nessa situação, as crianças também foram. Elas também estão sem atividades externas, sem tempo na escola, sem tempo com os amigos. E a sua prioridade deve ser ajudar as crianças a se sentirem seguros, vistos, ouvidos, amados. Se está sendo difícil para você dar conta do material que os professores estão enviando para as crianças, na tentativa de manter as crianças o mais normal possível, faça o que der, mas também brinque, jogue jogos, dê caminhada, faça lanche juntos, se aconchegue, leia um livro um do ladinho do outro. Ao ir encaminhar, lembre que observar a natureza também é ciências, jogo de tabuleiro é lógica e raciocínio matemático, ler em voz alta é a arte da linguagem. Você tem tudo isso, e se você está se conectando com seus filhos ao fazer essas coisas, você está ganhando muito, e eles mais ainda. A gente precisa aproveitar para olhar além da linha do horizonte, conversar com as crianças sobre como é que elas estão lidando com essas mudanças, o que elas estão sentindo, do que elas mais sentem falta, se o material que está vindo da escola é muito difícil, se é muito fácil. Se você se preocupar mais em motivar as crianças durante esse período difícil do que em criar essa conexão com elas, a situação vai piorar com certeza. Veja o que você pode fazer para facilitar e se conecte com ela todos os dias. Lembre que vocês estão nisso junto e vocês fazem parte da mesma equipe. A verdade é que quando elas se sentem conectadas, elas vão cooperar muito mais.
Você que já conhece o meu trabalho sabe o quanto eu valorizo a conexão de pais e filhos e acho que é de extrema importância. Então vamos fazer o seguinte, quero te pedir para me mandar um e-mail me contando como é que está sendo para você essa experiência de se conectar com os seus filhos durante a quarentena, pode ser? Muito bem, agora como dica número 7, quero trazer algo diferente. Quero desafiar você a pensar fora da caixa. Nessa dica estou pensando no termo desescolarização. Obviamente esse termo não existe, eu prometo que eu não estou ficando maluca. O que estou pensando é deixar a curiosidade da criança e o desejo dela liderar. O nosso trabalho como mãe, como pai, é facilitar o aprendizado daquilo que a criança já está interessada em aprender. E aqui seguem alguns itens que eu pensei para você levar em consideração. Primeiro, você é mãe, pai ou responsável, não é professor. Não tente ser professor. O ensino em casa funciona muito melhor quando o facilitador e a criança trabalham juntos para aumentar o conhecimento e para aprofundar o conhecimento. Pesquise coisas juntos, encontrem vídeo no YouTube para demonstrar o que vocês estão estudando. A melhor aprendizado vem do interesse da criança e, infelizmente, o currículo escolar geralmente remove totalmente essa liberdade de aprendizado delas. Deixe a criança ter a liberdade de aprender e explorar qualquer área que interessa. Aproveite essa grande oportunidade de estar com a sua criança em casa e não na escola. As coisas estão mudando muito rapidamente e a gente nem sabe quais as profissões que os nossos filhos vão ter no futuro. Então, esse convite que eu te faço é para pensar fora da caixa. Talvez não seja tão maluco assim. Talvez a gente pode ser de grande utilidade, quem sabe, né? Mas continuando pensando fora da caixa, o segundo item vai para você que tem uma criança mais relutante. Eu diria que para ajudar a criança, a gente precisa passar por um processo de desaprender. Esse processo é você esquecer tudo que pensa que sabe sobre a educação, como é que ela é. A maioria de nós foi para a escola e não sabe mais nada. Pelo menos eu não lembro de muita coisa. Mas a gente acha que a educação precisa ser parecida com o jeito que é na sala de aula. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim não. Para as crianças, se trata de algo divertido, de descobrir conforme elas têm o próprio interesse. Elas vão demonstrar muito mais alegria no aprendizado. E quando eu quero aprender algo novo, eu vou na internet, eu leio um artigo, eu assisto um vídeo do YouTube, eu compro um curso novo para responder as minhas questões. E a gente poder ver essa alegria nos nossos filhos e talvez seja um modo legal deles aprenderem. A gente não precisa limitar esse aprendizado naquele currículo pré-escrito. Muito bem, então não force seu filho a ficar só nisso, pois assim ele não vai conhecer tanta coisa. O aprendizado acontece quando a criança ou o adulto quer aprender e a gente precisa aproveitar isso, aproveitar esse interesse e fazer isso divertido. A melhor maneira de aprender é se divertindo. E são esses aprendizados que eles vão lembrar. Eu aposto que as memórias mais importantes do seu filho sobre a quarentena 2020 não será a tarefa de matemática que tiveram que fazer, mas sim o tempo que ele passou com você. E agora, para poder colocar tudo isso em prática, quero que você se faça as seguintes perguntas. O cronograma que criei é muito rigoroso? A criança participou das decisões sobre as atividades escolares ou estou simplesmente ditando elas? Eu estou colocando muita pressão em mim e nos meus filhos? Será que eu estou sacrificando a conexão e a positividade com os meus filhos em função das atividades escolares? O que eu mais desejo para você é que você crie um ambiente de conexão, um ambiente divertido antes de tentar transformar esse ambiente da sua casa em escola. E para ajudar você a ter essa harmonia com os seus filhos, é necessário desenvolver algumas habilidades, como a habilidade de se comunicar de uma forma efetiva com as crianças, criando nelas uma autoestima saudável.
Ao invés de se comunicar daquele jeito tradicionalmente que fazemos, cheio de julgamento, crítica, fazendo a criança se sentir para baixo, desmotivada. Imagine você, se nesse momento de crise, você soubesse falar com a criança de uma forma que ela se sinta bem com ela mesma e que ela se sinta motivada para fazer aquilo que você está pedindo. Não seria maravilhoso? E também é importante saber como validar os sentimentos das crianças, uma vez que a gente sabe que essa habilidade desenvolve a inteligência emocional e isso tem um grande impacto em como elas lidam com suas vidas hoje e um grande impacto nos adultos que elas se tornarão. Precisamos aprender sobre a habilidade de planejar, pois ao falhar o planejamento, estamos privando os nossos filhos de terem o sucesso que eles tanto merecem. Num momento de crise como esse que estamos vivendo, imagina se a gente tivesse claros valores familiares e as regras estivessem bem estabelecidas. Seria muito mais fácil, e é muito mais fácil, manter a casa, manter as atividades escolares, manter o sorriso e a harmonia, tudo isso sem gritos, sem os rostinhos emburrados. A verdade é que se elas não aprendem em como conjugar o verbo, ou se não aprendem álgebra nesse momento, não vai fazer a menor diferença no futuro delas. Agora, em relação às habilidades da inteligência emocional que você pode estar desenvolvendo nela, isso jamais será substituído.